As crianças saem da igreja com a paz, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Nesse momento, antes de dar essa questão da apresentação, em primeiro lugar, quero oferecer ao Senhor. Em segundo, eu queria pedir que a pastora Daniel está aqui para fazer essa lição final. Aleluia.
Deus maravilhoso. Os irmãos que estão visitando hoje o aniversário do pastor. E todos os departamentos fizeram uma homenagem para ele. E quem já está chamando também as irmãs desse momento. Pode ficar aqui sentado. Não acabou ainda. Aleluia, Jesus. Temos que valorizar nosso pastor. É um homem que sempre está intercedendo para nós. Deus. Saber que tem um homem de vida. Um homem que sempre está ali com o joelho dobrados, intercedendo para a igreja. Irmãos, valorize o pastor Daniel. Aleluia, Deus. Pastor já tem que valorizar a dia a dia. Aleluia, Jesus. As mulheres? Só da igreja bom? Aleluia. Nessa noite nós vamos primeiro adorar o Senhor na igreja. E queremos prestar esse louvor em homenagem ao pastor Daniel, né? Que é um homem, ele não é um super-homem, igreja. Ele é um homem, um servo de Deus, como nós, né? Carece das nossas orações, gosta de ganhar presente. E nesta noite nós vamos homenageá-lo, adorando o nome do Senhor. E nós pedimos à igreja também para nos ajudar. Você que conhece esse hino, né? Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor pela vida do pastor Daniel. Amém?
Aleluia. Pai, Senhor, igreja, hoje é um dia especial, como todos os outros dias. É o dia em que nós estamos homenageando o nosso pastor por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a ele. E o Senhor me trouxe uma palavra nesta noite, uma palavra profética da parte de Deus para o nosso querido pastor. Falar de pastor é falar de um representante de Deus na terra. Falar de pastor é falar de pai, porque muitas vezes o pastor se coloca no lugar do nosso pai. Falar de pastor é falar de doar-se, porque muitas vezes ele doa a sua vida em favor das suas ovelhas. Falar de pastor é falar de amor, porque o pastor tem que ter o amor de Deus no seu coração. E nós temos muito que agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel. Eu principalmente tenho aprendido, Deus tem me ensinado através da vida dele que muitas vezes é viver pela fé, é ter fé, é acreditar, é saber que quando o impossível, o possível o homem faz, mas o impossível é Deus que faz. E nessa noite que Isaías, capítulo 41, versículo 8 em diante, diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-o-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Meu pastor, eu te amo. Pelo pouco tempo que eu te conheço, eu aprendi a te amar como se eu te conhecesse há muitos anos. Mas sabe que o Senhor, da onde Ele te tirou, Ele te tomou pela tua mão direita, Ele chamou você pelo nome, e ainda depois o sobrenome em você, que é o nome dEle. Aonde você for, Ele vai estar contigo. E muitas pelejas você não vai ter que pelejar, porque é Ele que vai pelejar por você. É Ele que vai estar sempre com você ao seu lado. Que o Espírito Santo esteja sempre te ajudando, esteja sempre contigo. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos abençoar a vida do nosso pastor. Muitas vezes nós olhamos para ele e nós não vemos a luta que ele passa, nem ele nem a sua família.
Muitas vezes criticamos, falamos, cobramos, mas nós temos que entender uma coisa: que o nosso pastor, ele também deve ser amado, ele também deve ser cuidado, ele deve ser coberto pelas nossas orações, ele deve ser ajudado nos momentos que ele precisar de ajuda, ele deve se sentir, nunca se sentir sozinho, porque ele deve saber que a igreja tem que estar do lado dele, nos momentos de alegria e nos momentos difíceis. Mais uma coisa, o nosso pastor ele tem que ter certeza que pode a mãe desamparar o seu filho que lamenta, mas porém o Senhor nunca se esquece dele. Estenda suas mãos. Pai, nesta noite, Senhor, estamos nós aqui diante da Tua presença. Oh Senhor, sabemos, ó Pai, que é tão difícil a caminhar. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes as lutas, as dificuldades se levantam para nos parar. Mas aqui está a vida do nosso pastor, o pastor Daniel, a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor trouxe a este lugar. Pai, que ele com um propósito, o Senhor trouxe ele, Pai. O Senhor arrancou ele, Senhor, como o Senhor tirou Abraão da sua parentela. O Senhor trouxe ele a esta cidade, Senhor, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu chamado, Senhor. Ó Pai querido, mas Senhor, nós profetizamos, ó Pai, sobre a vida dele, que o Senhor sempre estará com ele, ó Pai. Pai querido, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da vida dele. O Senhor é o Deus que sempre estará com ele nos momentos, ó Pai querido, que ele mais precisar, o Senhor estará lá. O Senhor nunca deixará faltar a farinha na panela, a saúde, Senhor, a fé, Senhor, a esperança. Ah, meu Deus, honra o nosso pastor nesse estado, Senhor, esse estado de Minas Gerais, a qual o Senhor colocou ele como líder espiritual. Senhor, honra ele nesse estado, Senhor, honra o trabalho das suas mãos, responde, ó Deus, as suas orações. Senhor, continue levantando homens e mulheres, ó Pai, para estar, Senhor, no trabalho junto com ele, ó Pai. Cubra ele a cada dia com o teu sangue. Senhor, esconda ele debaixo das suas asas, ó Pai. Blinda, ó Pai, a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai. Senhor, e nos dê a cada dia um coração de servo, para que nós possamos servir ao nosso pastor, como nós estamos servindo ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Aplauda ele. Aleluia. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Vou chamar os jovens também para apresentar uma homenagem ao nosso pastor Daniel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É noite de festa, igreja. Aleluia. Ô, glória! Vai na praça, segura aqui, por favor. Vou chamar a irmã dele. Juventude, cumprimenta a igreja com A paz do Senhor! igreja. Hoje é um dia muito especial para a gente. Pastor, antes da juventude prestar essa homenagem para o Senhor, quero te falar que o Senhor é o Espírito que reflete a nós do Senhor. Quero falar em nome de cada jovem nessa noite, que nós temos orgulho de ter o Senhor como nosso pastor. Pastor, nós vamos louvar esse hino aqui, porque, igreja, se você olhar aqui, você
vai ver um simples homem sentado numa cadeira recebendo homenagem. Mas se você abrir os seus olhos espirituais essa noite, você vai ver a glória de Deus sobre a vida desse homem que está aqui. E não é por muito falar, porque falar do pastor Daniel precisa de muito tempo, é muito amor, é muita unção, e a juventude Kairos tem orgulho de olhar para esse altar, para esse lugar santo e ver o nome de Deus aqui em cima. Não
Jesus. Que noite maravilhosa. Queria aproveitar o momento nessa noite para apresentar os visitantes que cooperam conosco nessa noite. Está cooperando conosco nessa noite Maria Valdete. Quem que é esse? Amém. Glória a Deus. Júlia. Amém. Aline, o Fêmeo. Henrique. Glória a Deus. Luiz. Zidiane. Amém. Rubens. David e Ângela. Glória a Deus. E alguém sim, o nome? Alguns visitantes? Como não lembrar? Rose. Deusa, em nome de Jesus. Tem mais alguém que você notar? Como a igreja está cuidando dos irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pode ser, traga na gente, se mostrar e na frente. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que está do lado aí, dá um abraço. Aleluia, Jesus. Esse irmão, essa irmã, esse jovem. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Nesse momento eu queria também estar ofertando na casa do Senhor Jesus. Mas eu queria fazer uma oração antes. Eu queria convidar a igreja. Você que trouxe seus livros, suas ofertas, pegue na mão. Fique de pé. Vamos fazer uma oração nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer o possível nessa noite. Aleluia! Ainda tem a palavra de Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Pegue sua Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 6. O título fala sobre a sementeira e a colheita. Aleluia, Jesus. É um momento maravilhoso de você ofertar e dizimar na casa de Deus. É um momento de adoração também. É um momento especial nessa noite. Diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você está alegre nessa noite? Glória a Deus! Você está alegre nessa noite? Aleluia, Jesus. Pega a melhor oferta sua. Você que me trouxe também, você vai vir aqui na frente. Os obreiros aqui vai estar ungindo com as mãos aqui, porque não acreditam no sobrenatural de Deus. Eu quero orar com vocês nessa noite. Estende com as mãos para o céu. Mesmo que você não trouxe nada na casa de Deus, porque aqui Deus está aqui nessa noite, Deus de provisão. Porque eu creio no milagre, e o milagre vai acontecer sobre nossas vidas. Vocês creem? Dá uma glória a Deus então. Aleluia, Jesus. Oramos a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, nesse momento da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, nesse momento de ofertar, Senhor, na tua casa. Não sabemos qual a situação cada um que necessita, mas sabemos que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Pai, as pessoas que vão vir aqui na frente, mesmo aquela que não trouxe nada nessa noite, mas sabemos que pode abrir portas, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, eu creio no milagre, Deus. Vamos ver milagre acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode vir em nome de Jesus. Esther Vitória vai louvar em nome de Jesus. Sim.
sobre a igreja, amém? Coloca sobre os teus pés nessa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, em rápidas palavras eu quero expressar aleluia. Quando isso você vai receber um presente aí. Amém, irmãos? Eu quero expressar a minha alegria de poder estar aqui nessa noite, louvando a Deus pela vida do nosso amado pastor Daniel. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Daniel. Para mim é uma honra trabalhar com o Senhor aqui nessa igreja. Que Deus continue, aleluia, te dando forças. Que o Senhor continue, pastor Daniel, preservando, aleluia, aquilo que aprendeste nas raízes. Porque a sua humildade é de tamanho envergadura. E esta humildade não veio de qualquer maneira. Prova, batalha, humilhações. E quando eu estava ali, hoje eu recebi convite para ir em outro lugar. Eu falei, Deus, eu não vou. Porque hoje eu quero estar lhe dando honra para aqui, nem recebendo de honra. A Bíblia diz da honra, aqui nem recebendo de honra. E Deus falou no meu coração que José viveu 3 fases na vida dele. A primeira fase na vida de José foi quando ele estava com seus pais, do seu nascimento aos 17 anos, e eles procuravam terras para armar a tenda, para morar, fazer morada. E ali a sua família rodou para procurar terra para habitar. A segunda fase da vida de José foi dos 17 aos 30, onde José conseguiu sofrer calúnias, onde José passou humilhações, onde José achou que ia contar com seus irmãos de sangue, onde José achou que os seus amigos iriam estar do seu lado, jogar José na cisterna, depois não conseguiram matar, vender José como escravo, não conseguiram matar José dentro da cadeia. José continuou sonhando lá dentro. Depois colocou José em cima do palácio. Os 30 anos, quando chegou aos 30 anos, Deus começou a cumprir as promessas de José. Pastor Daniel, eu não sei em que tempo está sendo esses 30 anos da sua vida. Oxalá que sair agora, nesse tempo, aqui na nossa vida. E do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, te desejo, como meu pastor que hoje, toda a sua promessa de vitória sobre a sua vida, sobre a vida da Mariana. Cadê a Mariana? Mariana, levanta a mão assim. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe a vida das suas filhas, sua família. Aleluia. E que o Senhor continue levando esta semente. E que Deus continue te honrando cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fecha a teus olhos. Senhor, toma o diácono e coloca o teu menino nas tuas mãos. Deus é boca tua, é homem que do qual o Senhor chamou e escolheu uma grande obra. Senhor, que o Senhor fale nessa noite aos nossos corações, como o Senhor já tem falado. Deus, é gratificante ver a igreja expressando o seu sentimento de alegria, Senhor, porque é recíproco aquilo que a tua igreja faz com o teu servo. Deus, que nessa noite, aleluia, possamos sair daqui, Pai, aleluia, regozijando, porque eu creio que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Usa o teu filho, fala conosco, porque a tua igreja te ouve. Essa é a nome de Deus, com alma e glorifica o nosso Senhor. Glória a Deus, filho de Deus. Boa noite e a paz do Senhor, amém? Amém. Esse amém foi para mim, foi para Jesus, amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Como tanto a minha responsabilidade nessa noite de pregar a palavra de Deus. Mas o mais importante que eu acho que em minha festividade
festividade, em meio às festas, em meio à comemoração, Deus sempre exortava o povo, Deus sempre ensinava o povo, Deus sempre fazia cura e maravilha no meio do povo. E nessa noite não é diferente, porque o mesmo Deus de ontem, de hoje, está aqui nessa noite. Ele está aqui para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida, a vida dos seus filhos. Ele está aqui por algo sobrenatural, por mim e por você. A Bíblia diz que Deus, no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. Imagina que coisa linda. Quantas pessoas que já se foram nesses dias, e o Senhor tem cuidado de mim e de você. O Senhor tem dado o melhor para mim e para você. Então eu quero dizer nessa noite, como profeta de Deus, Deus tem algo sobre a sua vida. Deus tem algo sobre a sua família. Basta você humilhar e buscar a presença dele. Amém? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Algo que nós já conhecemos, passagem bem conhecida, mas essa noite o Espírito Santo me traz algo para que nós possamos compartilhar com os irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Deus, eu peço, Senhor, perdão por tudo que eu fiz, por tudo, Pai, que a sua igreja fez. Porque nós pedimos perdão, Pai, porque nós queremos que agora o Senhor permaneça nesse lugar. Nós queremos, Deus, que agora o Senhor invada esse lugar de uma maneira suave, que as pessoas que estão aqui, Deus, vai sentir algo sobrenatural. Pai querido, nós pedimos ao Senhor para que a sua presença faça real nesse lugar. Meu Deus, eu quero ser usado pelo Senhor nessa noite. Pai, eu não quero falar nada de mim. Só vou até onde o Espírito Santo de Deus me guiar, até onde Ele quer que eu vá. Pai querido, que a palavra que vai sair aqui nessa noite, que possa surgir efeito na vida dos irmãos, na minha vida, em cada ministério nesta noite, Deus. Pai querido, eu te peço, Senhor, que eu te inclui nesta noite, para que o Senhor pensa em cada vida, em cada coração, em cada casa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo eu terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vivemos um tempo caótico no meio do povo de Deus. Eu não tenho visto tanto desânimo e tristeza entre o povo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos nomeou. O Senhor escolheu eu e você desde o ventre da nossa mãe. Nós temos uma promessa de Deus, mas nós temos que entender que o Senhor só vai fazer algo por mim e por você quando nós entendemos o chamado. Nós só temos que, quando nós vivemos em outras práticas, quando nós não conhecemos ao Senhor, nós fazemos a vontade de Satanás e seus agentes. Ali nós vivíamos uma vida mundana, uma vida de pecado, uma vida de destruição, uma vida de separação, uma vida de briga, de discórdia. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, Ele diz que é para nós